Boa noite. Aqui é mais fácil falar. Ele liga esse monte de equipamento, então eu só mexo a boca e o equipamento fala. Né? É melhor, mais fácil. Não é mesmo? Porque toda vez que eu tenho uma oportunidade para colocar os pensamentos de Jesus dentro da nossa visão espírita, eu sempre me sinto inseguro. Mas essa insegurança é fácil de entender. Porque, na verdade, eu sei muito pouco. Né? E cada vez que quando cheguei, estava olhando ali a biblioteca, mas isso aqui eu não li, isso aqui eu não li, isso aqui eu não li. Então, essa é a deficiência. Mas onde é que está a nossa eficiência? Está em nós nos conhecermos. E isso é muito antigo, né? Sócrates, 500 anos antes do Cristo, ele já ensinava os jovens que os acompanhavam, usando a frase, conhece-te a ti mesmo. E aí vem essa pergunta aqui para vocês. Você se conhece? Você sabe aonde é que está o seu limite? Por que nós adoecemos? Principalmente no ponto de vista daquilo que eu vou trazer a vocês, que é a depressão. Grande causadora de mortes, sendo ela a primeira colocada no mundo. O suicídio ocupa o primeiro lugar no mundo nas mortes. Ultrapassa até o Covid. E por que será que nós cometemos esse ato? Por que as pessoas têm ideação suicida? Por que nós nascemos? Para viver, não é? Nós nascemos para viver. E quando nós recebemos o enunciado de que um bebê vai nascer, né? Agora mesmo eu comentava com a minha filha, uma sobrinha que está grávida, e temos uma outra que também está grávida. Quer dizer, aquela expectativa de alegria, de vida, só de ter a notícia, né? E junto dela, lógico, vem as preocupações. Né? E quem é avó sabe disso, né? Eu acho que a avó sempre preocupa mais com os netos do que a própria mãe, porque ela não teve essa experiência ainda. E os avós, como tiveram essa experiência, acabam tendo mais preocupações. Mas tudo isso começa porque nós somos seres vivos. Então, por que será que nós adoecemos? Por que será que nós temos depressão? Porque nós escolhemos? Não, porque é uma doença. E assim deve ser tratado. Tratar a depressão com chazinho, né, com conversa, com benzedeira, pode ter seus resultados, mas muito pequenos frente àquilo que é necessário. Às vezes nós buscamos recursos que não são suficientes. E nós sabemos disso. Nós sabemos que o mais importante, que está na nossa evolução como seres, está em primeiro compreensão. E a compreensão, para a psicologia, ela se chama consciência. Será que nós temos consciência da nossa vida? Quanto será que cada um de vocês tem de consciência sobre a vida? Você sabe que depois de muito estudo e de publicação de alguns livros, eu cheguei à conclusão que eu, particularmente, eu tenho só 15% de consciência da vida. Porque no dia a dia nosso aparecem várias colocações a respeito disso.
Vocês já ouviram consciência negra? Né? Nunca ouviram a consciência negra? Nós até comemoramos, né? A data, nós temos 20 de outubro. Alguém sabe? Me ajuda? Novembro. É o dia da consciência negra. Então nós precisamos de um dia para ter a consciência de que nós temos irmãos, né, que são diferentes. E essa diferença que é importante. Por que será que nós temos, né, o amarelo, o branco, o pardo, o negro? Por quê? Uma vez uma jovem, mas não é possível. Por que em centro de um, né? Centro só tem coisa de negro, caboclo. Eu falei, é muito fácil de entender isso. Porque esses povos que já foram extintos pelo próprio homem sofreram muito. Imagina como o negro sofreu nesse mundo de, né? Meu Deus. E hoje eles recebem esse dom justamente para isso. Para nos dar o perdão. Porque ao nos ajudar, eles estão nos dando perdão. Eles poderiam não nos ajudar, não, né? Se fizermos tanto mal a eles, mas não. Então, quando nós encarnamos, nós já encarnamos com um pensamento que faz parte do ser. Porque quando nós encarnamos, nós já chegamos aqui com a mala escrito tudo, né? Você já leu sua carta encarnatória? Só lá, antes de encarnar, né? Antes de encarnar, a gente sai, decora tudo e vem. Aí chega aqui e esquece tudo. Se pudesse ler de novo, né? Dá uma revisada, mas não. A gente encarna e vai vivendo. Para nós, não é assim que funciona. Para nós temos que continuar estudando a nossa evolução. E olha que evoluímos, hein? Se nós voltarmos lá na pré-história, né? A gente já tem uma noção básica de quanto nós evoluímos. Só que quando nós encarnamos, nós temos aqui um corpo em formação. E nós ganhamos então, ou trazemos para esse corpo, na verdade, a alma. Esta alma e este corpo agora juntos começam a formar a consciência através do que o corpo tem chamado ego. Do ponto de vista psicológico, é assim que funciona. O ego é nosso inconsciente. E para o espírita, nosso inconsciente é a alma. A alma é esta que traz com ela todas as nossas encarnações. Você acha que os talentos que nós temos, às vezes, nesta encarnação, são aprendidos só aqui? Não. Nós trazemos de outras encarnações e a elas nós damos o nome de atavismo. Então, quando uma alma vem, ela já tem esse atavismo. E através daquilo que nós fomos aprendendo. Então não é surpreendente ver, hoje na internet, né, a gente entra no celular e vê lá, às vezes, um garotinho lá de 4, 5 anos, tocando como se já fosse, né, o maior orquestrador no mundo. Ou cantando, ou que talento é esse? Se não de vidas passadas. Só que a nós não é permitido, né? Porque seria muito ruim, né? Se você já sabe tudo que sabe e não querer mais fazer mais nada, ou aprender mais nada. Não haveria evolução. A evolução está exatamente nessa surpresa de você aqui e agora desenvolver. E nós todos precisamos desenvolver. O corpo não nasce para o descanso. O corpo nasce
para o trabalho. Para o trabalho. E assim, né, nas nossas casas espíritas, lugar este que nós conseguimos, na prática, fazer isso. Podemos fazer diversas atividades caridosas, podemos estudar, podemos trazer às pessoas energia com o nosso passe, com a água fluidificada. Enfim, alma e corpo juntas começam então a jornada. E nela, pena é que nós já nascemos com medo. Por incrível que pareça, um bebê, quando nasce, tem medo. Isso já é científico. Nós não vamos adquirindo medo com a vida, não, nós nascemos com medo. Um experimento científico mostrou que uma criança, um recém-nascido, um bebê, logo que nasceu, instalado nele diversos equipamentos, né, de medidas cerebrais, cardíacas, esse bebê foi, então, solto, numa queda livre. Quer dizer, que se o bebê não tem medo, ele não sentiria absolutamente nada, né? Uma queda livre. E, no entanto, se eu perguntar aqui quem tem medo de altura, eu tenho certeza que mais de 80% vai falar, eu. Tem uns que não chegam nem na sacada, né? Não conseguem abrir a janela. Por quê? Porque faz parte do ser. E dependendo de tudo que foi na vida passada, não tem como negar que nós estamos aqui na continuidade. Eu penso assim, que ter fé é acreditar na divindade, porque nós somos divinos e eternos. Não é verdade? Nós somos eternos. Desencarna agora, daqui a pouco você encarna de novo. E assim vai ser. Quantas vezes? Depende de como você vai trabalhar cada uma dessas encarnações. Quem de vocês gostaria de ser feliz? Pois eu dou uma boa notícia para vocês. Todos nós vamos para o mundo feliz, que é o último estágio da nossa evolução. O mundo feliz está lá. Então faz tudo direitinho que a gente chega. Mas também tem uns que têm pressa, né? Quantos não... essa vida não me serve mais. Suicídio? Quantos, né? Eu ouço às vezes as pessoas dizerem, não, mas parece que o suicídio é por causa da vida agora. Não, sempre houve suicídio e sempre foi muito intenso. Porque falta para nós consciência. É a consciência. Você sabe que quando nós nascemos até os 6 anos de idade, é que a mamãe, o papai, a vovó, o titio, a titia, o irmãozinho, nos ensina a consciência. De 0 a 6 anos de idade, nós desenvolvemos, de acordo com Freud, nós desenvolvemos o egocentrismo. E como é que pode uma pessoa ser, né, egoísta e isso ser bom para ela? Aí é que está. Quanto mais ela desenvolver o seu egocentrismo, mais identidade ela terá. Ela poderá formar a sua identidade. Então nós não temos consciência disso, de que nossos filhos de 0 a 6 anos são formados por nós, mas trouxeram com eles algumas cartilhas que a gente não tem conhecimento, que é o atavismo. Então todos nós, quando passamos pela responsabilidade dos nossos pais, ali nós recebemos então toda essa consciência, a formação dela. E na verdade, nós podíamos ter muito mais consciência lendo. Quanto mais nós lermos,
mais consciência nós teremos. Quanto nós sabemos da nossa doutrina? Quanto? Podemos saber mais, lendo. E sobre as outras coisas, quanto mais? Nós estamos aqui para participar dessa escola da vida, e que nos dá toda essa carga. E, como eu disse, para trabalhar. Se você tem algum momento do seu dia, da sua semana desocupado, se ocupe com alguma coisa. Né? Tem tanta coisa. Eu já ouvi tantas, né? Eu faço sapatinho para... eu faço manta para beber. Eu faço sopa. Eu faço... Nossa! Eu ficaria aqui uma semana falando o quanto nós podemos fazer trabalho. Então, imagina você estar num seio familiar que tem essa consciência. Você a adquire. Mas, lamentavelmente, não. A criança tem que ter doutrina. Porque senão, o que será delas? Aí é que aparece, então, a depressão. O que é a depressão, então? É um caminho que tem volta. Porque a gente começa primeiro na insatisfação. Por que a gente fica insatisfeito? Porque não consegue as coisas que nós gostaríamos. O ano passado, na véspera do Natal, ligou uma paciente para mim, para os pais dela: doutor, pelo amor de Deus, precisa atender minha filha porque ela está querendo suicidar-se. Leva ela para o consultório. Levaram ela para o consultório. Era véspera de Natal, tarde. Atendi ela no consultório. Ela chorou 40 minutos, compulsivamente. 40 minutos depois, eu disse para ela: olha, nós estamos no dia do Natal, então você marca com a secretária a sua próxima sessão e você volta e nós conversamos. Aí ela decidiu falar. Ela me disse assim: doutor, eu estou assim porque eu não consegui comprar o sapato que eu gostaria de passar o Natal. É lógico que na nossa compreensão isso é uma aberração, né? Quer dizer, ela vai se suicidar porque o sapato não ornou com a coisa. Mas na verdade é a insatisfação. Esta insatisfação é que nos leva, portanto, a buscar essas alternativas que não são alternativas. Nós achamos que são, que elas vão cessar a dor. Só que a dor que existe na depressão é uma das dores mais cruéis que existem. Bateu o dedinho na cama, quebrou o dedinho, dói, como dói. Dente, então, nem se fala. Mas a dor da depressão é uma dor imensurável. Então dá para entender o porquê que ela, o que será que na história dela existe para aquele sapato ter tanta importância? O que será? Porque as causas da depressão hoje, elas são enumeradas em 16 causas da depressão. Você chega lá, faz o diagnóstico, esse é o motivo pelo qual aquela pessoa tem depressão. E a mais nova é a hereditária. A mais nova causa da depressão. Se você tem um histórico familiar de depressões, e você está nessa linha, terá depressão. Tem que cuidar, tem que tratar.
Mas não é só isso. Também pode ser que você nasceu com determinadas doenças psíquicas e que essas doenças levam à depressão e ao suicídio. Doenças graves, né? No caso, doenças graves psíquicas requerem medicamentos muito agressivos e que causam a depressão. Então a pessoa já tem depressão, ainda toma remédio para deprimir mais ainda, porque se eu deprimo, ela não tem a atitude para suicidar-se. Então, é importante, mas é um dos motivos que levam à depressão, algumas doenças. Imagina alguém conviver bem num casamento e enviuvar. Né? É difícil, tanto se for homem, tanto se for mulher. Parece que tiraram uma parte da pessoa, né? Falta alguma coisa. Então aí começa com a tristeza, entra com o transtorno de ansiedade e vai para a depressão. Esse é o caminho. Só que tristeza, gente, 2 semanas. Passou disso, procura ajuda. Porque a gente pode ficar triste sim, quanta coisa a gente, né? Eu gostaria, mas não deu certo. Mas assim é. Então a tristeza passa. E a tristeza, nós reconhecemos o motivo dela. Logo em seguida vem o transtorno de ansiedade. Porque passou de 2 semanas, aqui então agora está comprometendo o seu sistema nervoso cerebral. Então, puxa vida, a partir do momento que começa a comprometer, aí você começa a ter sintomas, como tremores, palpitação, sudorese, porque está mexendo com o seu metabolismo. Então aí é que vem o médico introduzindo elementos importantes. E é tudo hormonal, né? E quando fala em hormônio, olha, mulher padece, né? O problema danadinho, né? O homem não tem esse problema, não todo. Tem, mas é muito menos. Mas o hormônio serotonina é o causador de tudo isso. E hoje nós podemos medir serotonina no laboratório. No laboratório. Só que sabe como é que a gente adquire serotonina? Mudando nossos hábitos. Porque olha, vou dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos de uma forma horrível. Não dormimos direito, não nos alimentamos direito, não praticamos a espiritualidade direito, tudo mal feito. E se é tudo mal feito, vai dar certo, não é? Então aí vem aqui, o indivíduo que deprime precisa ter a ciência ou a consciência de que ele não pode viver igual aos outros, ou melhor, pode também optar em viver diferente. É dormir direito. Prêmio Nobel da Medicina de 2017. 3 médicos falaram sobre o nosso relógio biológico. Isso a gente ouve falar há muitos anos. Mas agora, como ciência, 2017, ganharam o Prêmio Nobel. De tamanha é a significação do nosso relógio biológico. Então eu posso dizer para você o seguinte: nós temos que dormir. Mas por isso que o psiquiatra entra com um remedinho para você dormir às vezes. Porque é importante. Porque se você não dormir, você não terá o necessário para o dia seguinte. Não tendo o necessário para o dia seguinte, será um dia de estresse, um dia de angústia, um dia cheio de ansiedade. Então nós temos que puxar a bola.
Meditação. É muito distante, né, dos seres vivos a meditação. É tão simples meditar, tão simples. Hoje, às 8 horas, eu fiz a meditação minha, embora eu faça a minha às 6 horas da manhã. Hoje eu fiz a minha um pouco mais tarde. Eu tive que atender um paciente, em seguida eu fiz a meditação. Eu entrei no Instagram e tem uma pessoa que eu gosto de acompanhar, e eu fiz então a meditação. Eu gastei 5 minutos. Eu fiz a minha meditação de hoje. Para contemplar o meu dia com serenidade. E foi bom, porque aconteceram coisas perturbadoras durante o meu dia. Até comentando com a minha filha, e se eu não tivesse preparado, talvez eu tivesse, né, me perdido no dia. Então a meditação, gente, pode achar uma besteira do mundo, mas não é. É que nem remédio, nunca faz efeito imediato. Aliás, qualquer remédio demora de 10 a 15 dias para começar a fazer efeito. Meditação é a mesma coisa, só que não 10, 15 dias, talvez 30. Mas ele tem o seu efeito. Aí vamos lá, alimentação. A gente acorda e tal, depressivo tem que alimentar direito. Aí eu tomo só um cafezinho, assim, vou trabalhar. Que cafezinho? Que pode parar. Vai sentar e vai tomar um café direito. Seu café tem que ter triptofano. Ô, louco, hein? Mas bate no liquidificador, como é que faz? Não, só descasca. Banana é triptofano, gente. Banana. Olha que maravilha. Come uma banana de manhã, estou comendo triptofano. Olha. Toma leite, que é necessário, lógico. Mas tem que pôr fruta nessa manhã. Você come fruta de manhã? Traduz para mim que eu não estou ouvindo. Banana? Mas, para metabolizar, tem que fazer exercício. Tá? Dá uma caminhada, vai para a academia. Então, veja que nós estamos mudando nossos hábitos. Banho de manhã. Banho de manhã. Sabia que banho é energia? É que nós inventamos esse negócio de chuveiro, né? O bom mesmo era você dar aquela mergulhada assim, né, numa lagoa. Ai, imagina só, uma cachoeira, hein? Imagina uma cachoeira, coisa mais. A gente inventou a cachoeira doméstica, né? Gente, é pura energia. Acordei mal, vai. Eu aprendi isso com os bêbados, né? Eles acordam de ressaca, vai lá e toma um banho gelado. Então eu aprendi, então eu fico de ressaca, daí eu banho. Não precisa ficar de ressaca. Aliás, não precisava nem beber, né? E isso só nos faz mal. Então, mudar os hábitos. E dar os hábitos aos nossos filhos até os 5 anos. Porque quando eles começam a socialização, 6 anos, que eles vão para o colégio, quando eles vão para o colégio, aí a coisa pega. Por quê? Porque eles vão começar a aprender com a sociedade, com os colegas. E eles vão aprender um monte de coisa. Se ele tiver boa identidade, qual é a influência dessa aprendizagem na vida deles? Muito pequena. E se tiver influência, quando chega em casa, se eles tiverem a liberdade de dialogar com os pais, eles rapidamente voltam até a sua própria identidade. Por isso que filho não pode ter medo dos pais. Porque senão eles deixam de ser, né, amigos.
Porque e mãe tem que ser pai e mãe até os 15 anos. Quando inicia a terceira fase da nossa vida, nós temos que ser adultos. E não precisa mais de pai e mãe, nós precisamos de amigos. Então, pai e mãe tem que ser o nosso melhor amigo. Com 15 anos. E 15 anos, hein? Apesar que hoje a menarca já aparece com 8, 9 anos, né? Nossa alimentação está tão horrível que com 8 anos a menina já tem menarca. Mas é compreensível, né? Porque o frango só tem hormônio. Você compra franguinho no mercado, faz lá, né? Uma delícia. Ainda bem que é uma delícia, porque é uma porcaria, porque é hormônio puro. A carne nem se fala. Né? Então, 8 anos, menarca. É a maneira de viver. Então, olha, cada vez que nós sentimos uma emoção, essa emoção grava um pensamento. Todas as nossas emoções. Não é música de Roberto Carlos, não. Todas as nossas emoções gravam a nossa memória emocional. E às vezes nós vamos lá no nosso arquivo e pegamos memórias emocionais tristes e mantemos do lado da nossa vida. Elas então nos angustiam, nos deprimem. Então nós precisamos o quê? Criar novas emoções. Ou ressignificar aquelas que nós temos que são ruins. A educação mesmo do passado fez muito disso. A forma de educar os filhos de uma forma mais grotesca, mais severa. Né? Isso traz à pessoa memórias emocionais tristes, negativas. Mas não precisa revivê-las. Por quê? Porque nós podemos ter novas memórias, fazendo as coisas acontecerem agora, neste presente. A nossa vida não está no passado. A nossa vida não está no futuro. A nossa vida está no presente. E a gente gosta de ganhar presente, não gosta? Passamos agora o Natal, quem que não deu presente ou ganhou presente? Só que quando nós reencarnamos, Deus deu a nós vida. Quer um presente maior do que esse? Deus já está dizendo, viva o presente. Não adianta virmos para cá, falarmos da doutrina, falarmos de Jesus, falarmos, se na verdade nós não estamos aqui. Então nós temos que ter consciência em tudo que nós fazemos. Tem que ter consciência da água, né? Eu, para lavar uma cozinha, era um desperdício. Aprendi um pouquinho, né? Estou fechando um pouco a torneira. Consciência. Então, se eu for pensar em diversos pontos, a nossa consciência é inesgotável. Inesgotável. Agora, para não deprimir, nós temos que, então, nos entender, conhecer a nós mesmos. Nós vamos ter frustrações? Lógico que vamos, né? Quantos jogaram na loteria para ganhar 400 mil reais, né, na virada? Quem não ganhou? Frustrou-se. Frustrou-se. E uma pequena frustração. Então, nosso dia a dia é assim. Por isso que nós temos que ter conhecimento suficiente, consciência, autoconsciência. Porque a consciência é formada por 5 elementos básicos. O primeiro é a sapiência, que é o conhecimento. A gente nem descarta o conhecimento do passado, a gente traz. Seisência. A gente nasce com os órgãos dos sentidos. 6 sentidos. Já foi a época em que nós pensávamos em 5 sentidos. Não, nós temos 6.
E não é sentido feminino, não. A intuição é um dos principais sentidos do ser humano. Nós precisamos de autoconsciência das nossas fragilidades, dos nossos defeitos, das nossas necessidades. Ambiência. Ambiência. Vocês perceberam que esse ambiente aqui não agride os ambientes? Esse ambiente que está aqui, estava olhando, ele não agride. Você vai em alguns lugares, é um horror, né? Parece que as pessoas esquecem da natureza. Nós precisamos dela e vivemos nela. Ambiência, sapiência, ciência, autoconsciência e a última. É uma coisa que invoca a nossa opinião. Cada um de nós pensa de uma maneira diferente. E esse pensar, às vezes, leva a uma emoção negativa. Então, todos aqueles que tem alguém que pensa em suicídio porque está em depressão, ou todos aqueles que sentem alguns sintomas, palpitação, tremor, perca de apetite, perca do sono, tudo isso são sintomas de depressão, não só dela, viu? Às vezes você está tendo algum problema de ordem alimentar e não é causada pela depressão, por outro problema. Porque, genericamente, tem vários sintomas que se repetem. Mas é importante você ficar cauteloso. E quando alguém está em depressão, a primeira ajuda é o médico. É ele quem deve fazer o diagnóstico e dar o remédio. Ou para acordar ou para dormir, mas é ele quem vai fazer isso. Eu não gostei, não vou parar. Também. O desmame de um remédio só deve ser feito pelo médico. O paciente meu hoje. Eu tomei lá o remédio, porque sabe o dia que eu tomei, eu tive um mau vigor na hora de namorar. E agora? O remédio deu efeito contrário, agora não funciona. Está vendo? O que nós vamos fazer? Você vai lá no psiquiatra agora resolver esse problema. Na verdade, todos os nossos sofrimentos de hoje são causados por nós mesmos desde ontem. Se eu quero uma vida feliz, eu tenho que fazer tudo aqui, agora, para que lá eu seja feliz. Porque tudo que eu tomar como desvio, amanhã vai trazer para mim sofrimento. Então, a nossa vida se resume na consciência. Procure a ajuda de um médico, de um psicólogo. Existem muitos lugares que fazem atendimento voluntário, né? Mas também não é mais bicho de sete cabeças procurar um consultório psicológico. As consultas já não são mais exorbitantes. E, por último, eu não diria, nem colocaria em ordem, mas eu diria que é importante a sua frequência neste ambiente. Mas não é só vir aqui assistir palestra, tomar passe, tomar aguinha frutificada e ir embora para casa e não se comportar, né, de uma maneira moral e divina. Nós temos que nos portar bem para que todo esse conjunto se resulte, então, no equilíbrio. Não tem depressão para quem tem equilíbrio. Tudo bem, gente. Eu agradeço vocês terem me ouvido. Existem muitas obras que vocês podem ver a respeito. Eu acabei não trazendo nenhuma obra minha, eu ia trazer para pôr aqui na biblioteca, mas eu mando depois. Agora,
setembro, que a gente comemora Setembro Amarelo, né? Vai sair um novo livro com eu e mais 8 parceiros, cada um na sua área. Tem até uma curiosidade muito interessante a respeito do cosmos, a interferência dos astros na depressão, uma matéria interessantíssima, e a gente vê isso na prova, na interferência que as estrelas e a Lua têm sobre o mar, né? Imagina, se tem influência sobre o mar, imagina sobre nós. Ah, mas o mar é água. Nós somos 80% água. Sabia disso, né? Nós somos 80% água. Então nós também sofremos a mesma influência. O pós-parto. E a coisa mais curiosa, depressão no bebê. Aí a mãe sofre com o bebê em casa, mas o bebê está em depressão. Já tem como diagnosticar depressão no bebê. E muito importante, porque é sofrível para os dois, né? Tanto para o bebê quanto para o pai, para a mãe, para os familiares. Porque uma criança que chora constantemente por insatisfação, traz insatisfação ao seu redor. Então é muito importante. Só que para que isso a gente precisa? Consciência. Vamos ler mais, vamos estudar mais, vamos conversar mais. Agradeço a oportunidade que me foi dada. Boa noite.